nosso caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Isabel Neves, muito obrigado por ter aceito este nosso convite para o programa Marca Portugal, do canal Matriz Portuguesa na SAPO. Sei que tem uma agenda muito complicada e estamos a gravar este programa num dia muito especial, que é o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Isabel, este Marca Portugal pretende a apreciação, o debate e também a reflexão de várias personalidades de Portugal, das mais variadas valências e áreas profissionais, culturais, etc., para que se perceba o que é esta marca Portugal, enquanto marca país, a sua reputação, a nossa reputação. O que lhe ocorre sobre esta temática? Boa tarde, João. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar nesta iniciativa e para falar sobre a marca Portugal no dia 10 de junho, no Dia de Portugal. Sabes, João, eu pertenço a uma geração de que me orgulho muito e acho que nasci na década de 60, portanto vivi a minha meninice antes no Portugal antes de 74, mas vivi a maior parte da minha vida depois do 25 de Abril de 74, portanto em democracia, e onde Portugal se abriu ao mundo. Onde entramos na Comunidade Económica Europeia, onde começámos a fazer parte de um conjunto de entidades e organizações multilaterais e, portanto, abriu-se completamente ao mundo e em que os portugueses começaram a ter outras experiências e outras vivências lá fora, começaram a ter lugares cimeiros noutros países e onde houve uma geração de portugueses que conseguiu brilhar lá fora. Portanto, há um antes e um depois que eu acho que modificou muito a forma como Portugal se expandiu para o mundo e como o mundo olhou para Portugal. Atualmente, quase com 60 anos, trabalho muito, como sabes, sou investidora, sou mentora de startups e, portanto, trabalho com gente muito jovem, gente que não é da minha geração. Estou a falar eu trabalho com pessoas com 20 e poucos, 30 anos, 30 e tal anos,
que são empreendedores, que querem desenvolver projetos, e o que eu acho é que neste momento eles não são portugueses, eles são jovens do mundo. Estudam lá fora, vão fazer estágios lá fora, vão estudar lá para fora, e deram uma visão de Portugal no mundo completamente diferente. E têm uma visão do mundo completamente diferente. E eu apraz muito trabalhar com estes jovens e tenho uma perspectiva completamente diferente. Portugal tem muito, muito, muito talento. Nós somos um país pequeno, mas temos muito talento, temos muita criatividade, temos muita gente a dar cartas em várias partes do mundo. Muitas vezes as pessoas nem sequer sabem. Os portugueses vivem aqui neste cantinho à beira-mar plantado, às vezes não, quando as coisas não são muito noticiadas e não são muito mediatizadas, não têm conhecimento do grande sucesso que muitos portugueses, jovens portugueses, fazem pelo mundo fora, em coisas fantásticas, com empresas e com projetos e com startups fantásticas, e eu acho que isso tem mudado completamente a forma como o mundo olha para nós, como o mundo olha para os portugueses e o mundo olha para Portugal. E tenho um orgulho imenso quando vejo jovens portugueses com projetos que têm dado cartas em Silicon Valley, na Europa, inclusive na Ásia, com projetos que têm tido imenso sucesso e que muitas vezes nós cá dentro em Portugal nem sequer sabemos que aqueles projetos têm das suas equipes brilhantes cientistas ou brilhantes técnicos portugueses. E portanto eu tenho um orgulho imenso nesta nova geração. Não tenho nada aquela visão minimalista e que faz-te desacreditar os nossos jovens. Acho que nós temos um problema com a nossa comunicação social. A nossa comunicação social normalmente só mostra aquilo que é mau e dá pouco enfoque àquilo que é bom. E isso não dá à maioria dos portugueses a perspectiva daquilo que nós realmente somos, valemos e temos. Acho que dei-te uma visão daquilo que eu penso do que está a passar. Acho absolutamente importante essa perspectiva, até porque, de facto, é uma verdade. Os órgãos de comunicação social são um fator absolutamente essencial para a percepção de uma marca do país ao nível interno. E ao nível interno a percepção, de facto, é francamente má, não é? E a geração que mencionas, e é verdade, é passada, é como carimbada como o fim da nossa civilização, o fim da cultura portuguesa. Estando a atingir os restos dos restos. Portugal não tem mais saída. E tu contrarias isto, porque lidas pessoalmente, profissionalmente, com essa franja mais jovem e que contraria toda essa percepção, então. E que ainda por cima são verdadeiramente jovens do mundo, ou seja, até cumprem, continuam uma experiência do passado, desde há 500 anos, em que os portugueses foram pelo mundo ganhar também novos mundos, também trazer novos mundos, não é isto? Exatamente isso. Olha, eu posso dar um exemplo. Ainda há 2 semanas nós temos uma jovem cientista portuguesa, uma mulher em tecnologia, que acabou de conseguir um financiamento de 50 mil milhões de euros para o projeto dela, de uma equipe da qual ela faz parte. Ouviste falar? Não. Pois não. Mas é isto que acontece. Nós temos uma mulher. E o que é que acontece? Acontece é que uma grande parte destes nossos jovens talentosos e que têm uma capacidade enorme de empreendedorismo e de fazer coisas e com projetos altamente inovadores, não conseguem fazê-lo cá. Têm que sair deste país para conseguirem não só ter capacidade para desenvolver esses projetos, como ter capacidade de financiamento para esses projetos. O problema é que nós não damos eco, a nossa comunicação social aqui não faz eco do que acontece lá fora. Okay? Nós temos, de facto, 4 unicórnios, neste momento já temos 4 empresas, startups unicórnios fora de portas. Pouca gente em Portugal sabe disto. Talvez saibam da Farfetch,
porque foi a mais mediática, mas não sabem da OutSystems, não sabem da Talkdesk e não sabem desta que eu acabei de falar, porque não são noticiados. Nós temos que ter, eu penso que nós temos que ter uma maior autoestima enquanto povo. Nós temos que ter uma maior autoestima e temos que começar a dar ênfase e valor àquilo que de bom temos. Nós temos imensos estudantes universitários que começaram por ir, como sabes, pelos Erasmus, mas nós temos imensos estudantes universitários que acabaram por fixar-se lá fora, noutros países, e que estão a ter carreiras extraordinárias, quer em Londres, quer nos Estados Unidos, quer inclusivamente na Ásia. Isso não é comentado. E nós precisamos de ter mais, temos conhecimento daquilo que se passa, temos role models, aquilo que, para começarmos a ter uma autoestima completamente diferente enquanto povo, e porque isto faz a marca de um país. Nós já não somos vistos lá fora como os imigrantes que iam trabalhar nas profissões que os nacionais dos países não queriam, o que aconteceu na década de 50 e de 60. Nós hoje temos muitos imigrantes, alguns de facto que vão por necessidade para profissões, mas mesmo nessas profissões são extremamente bem vistos, como sabes, a maioria dos portugueses. Nós hoje temos uma geração de imigrantes, de pessoas que já não são imigrantes, são portugueses do mundo, são cidadãos do mundo. Diz que não é português do mundo, são cidadãos do mundo, são pessoas que têm capacidade para desenvolver as suas carreiras e os seus projetos em qualquer parte do mundo e são extremamente bem vistos. E é essa valência, esse talento, esse acervo de criatividade português, esse acervo de empreendedorismo português, esse acervo de ser, e o orgulho de ser português, que esta gente consegue projetar lá fora. Portanto, nós temos que ter muito mais role models e nós temos que ter conhecimento daquilo que está a passar, porque esta é a nova geração. A nossa nova geração não é uma geração rasca, é uma geração com muito talento, com muita criatividade, com muito potencial, que não envergonha ninguém, antes pelo contrário. Aliás, o novo paradigma dessa imigração é verdadeiramente altamente qualificada. Há também, e não sei qual é a tua experiência nesta perspectiva de, por exemplo, de uma franja que é muito pouco falada e é desconhecida, que são os lusodescendentes, que muitas vezes descobrimos, e com bastante agrado, pelo menos eu descubro com bastante agrado, que não só estão absolutamente e muitíssimo bem integrados nas sociedades de acolhimento, que já não são sociedades de acolhimento, já são os seus próprios países, não é? Mas que atingiram inclusivamente até cargos muito elevados ou até posições muito elevadas dentro da sociedade. Vejamos, por exemplo, no Luxemburgo, o vice-primeiro-ministro é um português. Em França, há uma associação dos ex-autarcas lusodescendentes. Uhum. E assim pelo mundo fora. Portanto, os lusodescendentes também são as novas gerações. E, verdadeiramente, não sei se tiveste alguma vez algum contacto dessas realidades, e se essas realidades, essas comunidades ou essas franjas também são de alguma maneira contactadas ou têm ligações também com estas gerações novas de portugueses que vão para fora? Tem, olha, há dois países há dois países no mundo onde é paradigmático, onde são paradigmáticos os casos de sucesso da diáspora dos lusodescendentes. Um deles é a França, onde tu tens já imensas, não só imensos lusodescendentes com cargos na política francesa, quer a nível das autarquias locais, quer mesmo ao nível central. Lembro-me que há um vereador, pelo menos havia um vereador de Paris que era lusodescendente. Tínhamos várias autarquias locais que tinham bastantes lusodescendentes nas suas, como encargos políticos, mas também tens imensos casos de sucesso na economia e como empresários. Há imensas empresas portuguesas ou fundadas por portugueses que tiveram imenso êxito e que são extremamente reconhecidas em França e inclusivamente têm um grande fator de empregabilidade, empregam imensas pessoas e são muito reconhecidas pela sua qualidade. França é um caso desses, mas também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tens
quer ao nível da política, em termos de cargos políticos, algumas pessoas que ascenderam a cargos importantes que são lusodescendentes, mas também em termos de economia e em termos de empresas. Lembro-me, conheci há relativamente pouco tempo duas irmãs que têm uma empresa na área da construção civil que fez sucesso nos Estados Unidos. É um caso de sucesso. São duas irmãs que já é a segunda geração, portanto, são sucessoras do pai que foi o fundador dessa empresa. À dimensão dos Estados Unidos, um caso de sucesso é um caso de sucesso muito grande. Ok? E temos inclusivamente na Califórnia também algumas outras empresas fundadas por lusodescendentes que são casos disso. Tens pessoas no cinema que muitas delas não são atrizes nem atores, mas são fantásticos técnicos de cinema em várias áreas, desde os efeitos especiais a outras questões de backstage, outras áreas do backstage que tens portugueses fantásticos, na fotografia, e tens também pessoas que conseguiram chegar a cargos técnicos em grandes empresas que são portugueses ou outros que são luso-portugueses. Portanto, nós temos gente de muita qualidade a trabalhar aos mais vários níveis, com grande reconhecimento técnico e com grande reconhecimento enquanto pessoas nesses países. Eu tenho, sinceramente, acho que nós portugueses destacamos pela qualidade daquilo que fazemos e, sobretudo, pela qualidade especial das pessoas que somos. Somos pessoas extremamente afáveis, somos pessoas muito trabalhadoras, somos pessoas que cumprimos as regras e, portanto, somos sempre muito bem quistos e muito bem queridos para onde quer que estejamos. Mas acho que, em termos de qualidade, estamos sempre num patamar muito, muito elevado. E que tipo de empresas ou que tipo de projetos? Há um tipo específico ou é muito variado a tipologia de projetos e de programas criados por esta massa de juventude que tem que ir para fora, que faz lá fora e que projeta também a nossa imagem? Atualmente, estes projetos mais inovadores têm muito a ver com áreas tecnológicas. Nas áreas tecnológicas, na área do digital, mas também na área do fintech. Portanto, estamos a falar sempre de áreas tecnológicas, ok? Sejam elas de áreas tecnológicas para a saúde, a health tech, ou sejam elas áreas tecnológicas para programas espaciais, ou para o digital, ou para... tem sempre muito a ver com questões tecnológicas, onde de facto nós temos muito boa preparação ao nível das nossas universidades. Sem dúvida, nós em termos de universidade e de preparação, por mais que se diga mal, nós temos sempre mania de dizer mal daquilo que é nosso, mas na realidade nós temos muito boa preparação, temos muito boa qualificação técnica, depois temos dificuldade de aplicabilidade prática, certo? Por isso, o que é que acontece? A maior parte dos nossos jovens, que são muito bons nas suas áreas de estudo, necessitam de dar o pulo lá para fora para conseguir desenvolver mais e para conseguir empregabilidade a um alto nível, que depois lhes vai permitir desenvolver projetos, enfim, que dão origem a startups, etc., que necessitam de grande capital intensivo, como é óbvio, para se desenvolverem e que aqui têm mais dificuldade em encontrá-lo. Portanto, quando tu me perguntas nestes projetos mais jovens, nesta gente mais jovem, quais são as áreas, são sempre as áreas tecnológicas, independentemente de depois qual é o sentido final, o objetivo final da tecnologia. A tecnologia é transversal, a tecnologia cruza todos os setores da atividade. Mas é aí que fundamentalmente nós temos engenheiros fabulosos.
Nós temos médicos fabulosos, nós temos gente na área sobretudo na área de engenharia e na área da saúde, nós temos pessoas fabulosas com grandes competências e que estão de facto a dar cartas, mesmo, já não estou sequer a falar de projetos autónomos, estou a falar de grandes técnicos envolvidos em grandes empresas multinacionais que fazem pesquisa, que fazem desenvolvimento de produto, etc. Temos gente muito boa. E, bom, é um grande produto nacional, verdadeiramente é o património humano. É curioso que, inclusivamente, é nestas franjas dos lusodescendentes, que ainda hoje também tivemos como testemunho na comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, o testemunho de duas lusodescendentes. Uma que fala um português com um forte sotaque francês, obviamente, que eu acho que dá um charme, que é a Karine da Costa Pereira, e que fundou uma empresa, Luzia, que importa para a França, e é temerária, mas tem sucesso, vinhos portugueses. Ó, Isabel, é temerário levar para a França vinhos portugueses, quando eles, os franceses, têm vinhos altamente reconhecidos, e é uma das marcas país de França, não é? Como outra lusodescendente, Cristina Carpinteiro, fundadora da empresa de Golden Phoenix, que do património nacional imobiliário traz os estrangeiros, clientela estrangeira, para adquirir. Portanto, verdadeiramente, eles são os grandes, quem está fora, sejam lusodescendentes ou portugueses que foram para fora, são os nossos grandes embaixadores. São os nossos maiores embaixadores. Verdadeiramente. Tiveste aquela grande experiência e que acho que também foi muito enriquecedora para ti. Nunca sei dizer qual é a tradução em português, mas pronto, do Shark Tank, não é? Shark Tank. A maioria eram jovens. Diz que eu não percebi. A maioria eram jovens, dos participantes. A maioria eram jovens, sim. A maioria eram jovens porque os jovens... mas apareceram algumas pessoas não tão jovens. A maioria são jovens porque os jovens têm mais capacidade para se expor, não é? É sempre mais difícil alguém com mais idade ou que já entrou noutra fase da vida chegar a um programa de televisão e expor-se a dizer eu tenho aqui esta ideia. Parece, obviamente, que apareceram pessoas e até apareceram meia dúzia de casos bastante interessantes, de pessoas que já não eram tão jovens assim e que tiveram a capacidade e a ousadia de aparecer e de pedir financiamento para os seus projetos. Mas de facto a maioria eram jovens, porque os jovens têm uma maior à vontade com as televisões e com os programas de televisão e com a mediatização e com o aparecer em público, não é? Tem muito a ver com isso, porque vou-te dizer, eu faço a mesma coisa que eu fazia no Shark Tank, eu faço todos os dias no Clube Business Angels de Lisboa, ou enquanto investidora, ou enquanto mentora, eu todos os dias tenho contacto com projetos, com ideias, com projetos, com pessoas que já têm projetos montados e querem alavancá-los e fazê-los crescer. Pequenas dimensões, até mais variadas dimensões. Tens as mais variadas dimensões, mas a maior parte das pessoas que aparecem no dia a dia são pessoas que ainda estão numa dimensão pequena e que querem, ou que têm ideias completamente novas e que as querem tornar negócios, ou pessoas que já têm negócios e querem alavancá-los e fazer crescer. E aparecem pessoas de todas as idades, só que ali no programa, obviamente que é um programa de televisão, é mediatizado e, portanto, as pessoas têm um bocadinho mais de receio de se expor, não é? Mas no meu dia-a-dia, e aquilo que eu faço no meu dia-a-dia tem muito a ver com aquilo que eu fazia ali no programa, aparecem pessoas de todas as idades. E aparecem muitas pessoas que já não sendo muito jovens, alimentam sonhos. Há muita gente que alimenta sonhos uma vida inteira. Tem uma ideia de um negócio, de um projeto que quer desenvolver e que o vai alimentando e que tem, pelas várias vicissitudes da vida, muitas vezes não tem a coragem de o fazer acontecer e chega um momento, ou porque há uma situação de crise, ou porque há uma situação de desemprego, ou porque qualquer coisa aconteceu na vida das pessoas, que lhes faz o clique e faz com que a pessoa queira avançar. E aí
é quando elas aparecem a pedir apoio para conseguirem transformar a ideia num projeto ou para conseguirem transformar um pequeno negócio num negócio maior. E aí aparece gente já não tão jovem. Nesses casos aparece gente já não tão jovem. Nesta altura, nesta situação pandémica global, que constatamos, e até através das redes sociais, que há alguma informação que consegue furar o bloqueio dos órgãos de comunicação social, nós percebemos, eu apercebi-me da enorme criatividade das pessoas e de todas as idades, verdadeiramente. Constataste isso nesse teu projeto do Business Angels? Uma adaptação da criatividade ou de ideias à situação? João, acontece sempre isso em épocas de crise. Na anterior, nós tivemos uma crise não há muito tempo, portanto estamos esquecidos disso, mas os anos 2011, 2012, 2013 foram anos muito complicados. Foram anos em que muita empresa em Portugal ficou insolvente, como sabes, houve muito desemprego e as pessoas tiveram que se reinventar. E já nessa altura eu tive exatamente essa situação, deparei-me com essa situação. Muita gente ficou sem emprego, muita gente teve imensa dificuldade em encontrar novo emprego e nessa altura apareceu muita gente a querer dar a volta à sua vida, criando novos negócios, criando novas saídas de vida. Já o ano 2014, 15, 16 foram anos muito ricos no aparecimento de novos negócios e de novas oportunidades. E agora vai acontecer exatamente a mesma coisa. Até porque as pessoas já perceberam que têm que se reinventar. Esta crise, eu não sei, há pessoas que conseguem dimensionar as crises, eu ainda não consegui perceber se esta crise vai ser muito maior ou vai ter ou não. O que eu acho é que ela vai ter um impacto enorme na forma como nós percepcionamos a vida, porque a outra crise, a da crise anterior, foi uma crise meramente económica, certo? Foi uma crise que nos atingiu a nós. Neste momento, a crise que nos atingiu é uma crise global e, portanto, nós não vamos ter muitos planos de fuga. Na crise anterior, as pessoas tiveram uma saída que foi a imigração. Como sabes, houve imensa gente que imigrou, a falta de emprego pela falta de emprego em Portugal, pela crise financeira que nós tínhamos, muita gente emigrou, houve imensa gente que foi para a Inglaterra, foi para outros países europeus, tínhamos também Angola na altura, ainda pujante, e portanto houve várias oportunidades de escape. Neste momento isso não acontece. Neste momento esta crise é completamente diferente, afetou todos por igual, e todos os países vão virar mais protecionistas. Portanto, nós temos que nos virar por nós mesmos. Não vale a pena pensarmos em planos de fuga. Não há Europa, não há Angola, não há essas hipóteses de fuga, ok? Portanto, se nós vamos ter que nos reinventar aqui dentro, neste espaço, neste retângulo que se chama Portugal, e portanto as coisas podem ser muito mais desafiantes. Vão ser muito mais desafiantes, porque vamos ter que nos reinventar cá dentro. E pode ser muito difícil, pode trazer muita angústia para muita gente, porque de facto é um país pequeno, mas temos que aprender a viver de outra maneira e temos que nos reinventar completamente. Quer como pessoas, na forma como nos relacionamos e como olhamos para nós próprios, quer em termos das nossas saídas profissionais. O que é que vamos fazer, como é que vamos fazer, como é que vamos conseguir vender. Eu acho que está na altura de nós começarmos a explorar recursos que até agora não explorámos convenientemente. Vou-te dar duas ideias, só para pistas para pensarmos. Primeiro, acho que nós temos um interior por explorar. Para mim, o interior é o luxo do século XXI e poucas pessoas ainda se aperceberam disso. Há imensas coisas para fazer,
há imensas coisas, imensos recursos naturais e não só do nosso património cultural, do nosso património histórico, que estão lá por explorar, os nossos recursos naturais, e que as pessoas vão ter que olhar para eles. A outra é a nossa zona económica marítima e o nosso mar. O mar é um recurso estratégico de futuro e que nós, enquanto país e enquanto governantes, nunca olhamos para ele convenientemente. Tem imensas potencialidades, há imensas coisas que se podem fazer. O mar não é só pesca, o mar não é só praia, o mar tem muitas outras coisas. Temos que pôr os biólogos marinhos a funcionar, temos que pôr tanta coisa a fazer no mar, há tanta coisa a fazer no mar e com os recursos marítimos, e nós temos que olhar para eles. Ou seja, eu acho que do ponto de vista da estratégia deste país, temos que finalmente olhar para os recursos que temos e sabermos aproveitar e tirar partido deles. E obviamente temos que dotar, temos que olhar para os planos curriculares das escolas e ver se eles estão adaptados aos recursos que nós temos e àquilo que nós temos para fazer aqui. As pessoas não podem todas ir para a engenharia aeroespacial se nós não tivermos indústria aeroespacial, mas se calhar podem ir para a indústria naval se nós tivermos barcos para fazer, ou podem ir para a biologia marítima com o mar e com a costa que nós temos. Portanto, nós temos que olhar para os currículos escolares que temos, para os cursos que temos, ver se estão adaptados àquilo que é a nossa realidade e que são os nossos recursos e aquilo que nós temos para fazer internamente neste país. Eu penso que se nós dotarmos este país, olharmos para as necessidades deste país de acordo com os recursos que temos, nós vamos encontrar muito mais saídas e vamos conseguir desenvolver cá dentro muito mais postos de trabalho, muito mais emprego, muito mais empregabilidade, muito mais empresas, e é por aí que nós temos que ir. Isabel, é uma excelente reflexão, porque verdadeiramente, parece-me até que seria importante quem de direito, os nossos governantes, que agora parece que têm um plano para fazer uma nova estratégia, para repensar o país, para repensar qual é o nosso lugar e o que queremos fazer com ele. E é o património humano que nós temos que o fazer. E temos que o recuperar e temos que o utilizar. Que tudo o que me disseste, verdadeiramente, é o património humano que Portugal tem. E que é diversificado. Isabel, chegamos ao fim do nosso pouco tempo disponível para este programa. Gostei muito de falar contigo, como sempre gosto, e deixo-te mais um obrigado por teres aceito este convite neste dia tão fantástico, no Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, e que seja verdadeiramente o pronúncio dessa nova estratégia para Portugal. E vamos mais uma vez sair desta jangada de pedra para o mar. Isabel. Olha, estás a falar da jangada de pedra, deixa-me só dizer-te uma última coisa, é que nós temos outro recurso importantíssimo que eu acho que até hoje não soubemos explorar, que é a nossa posição geoestratégica no mundo. Somos mesmo a jangada de pedra que faz aqui a confluência entre a América, a África e a Europa. Eu acho que também é isso. Nunca soubemos explorar. E que readquire nova importância, é verdade. Exatamente. Isabel, um grande beijinho, muito obrigado. Muito obrigado, João. Muito obrigado.